Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, ou ligue. Lucas capítulo 15. Acho que só o tema geral da nossa nova série já assusta um pouco a gente, né? Engajados. Porque nós vivemos numa sociedade de espectadores, nós vivemos numa sociedade onde essa família aqui representa muito bem o cenário. Não é? Muitos na nossa sociedade simplesmente querem ser espectadores daquilo que está acontecendo. Espectadores são pessoas que não entram no jogo. Espectadores são pessoas que estão sempre tendo opiniões, sempre falando, sempre discursando, sempre apontando falhas e situações ou alternativas e caminhos, mas você nunca os vê envolvidos, engajados, realmente, para fazer com que as coisas possam acontecer de fato. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha com relação a isso seja, o exemplo geralmente isso é mais dos homens, né? Mas as mulheres também veem isso, porque veem os homens muitas vezes fazendo, não que algumas mulheres não façam, mas é essa tendência que todos os homens têm de serem técnicos de futebol, não é? Principalmente se for a seleção brasileira. Todos nós falamos, né? Devia botar fulano, devia tirar ciclano, devia ter, mas não convocou Beltrano, não é? A gente tem todo um olhar assim, né? Mas nós não estamos envolvidos com o jogo, nós não estamos envolvidos naquilo, na realidade, ok? As distrações são um anseio do coração dessa nossa geração. Buscamos distrações, buscamos a televisão, buscamos séries, buscamos novelas, porque nós queremos, de alguma forma, ficar ausentes daquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor. A distração, na minha opinião, é uma das maiores, se não a maior estratégia do Deus desse século, ok? Utilizada, pelo menos, no que diz respeito à cultura ocidental. A vida, né, do lado de cá. Agora, é interessante que isso, ao mesmo tempo, contrasta no coração de todos nós. Todos nós, quando ouvimos notícias a respeito de violência ou de injustiça, notícias a respeito da situação política do nosso país, nós ficamos com o nosso coração inquieto, nós ficamos indignados, porque isso demonstra um valor, na verdade, do reino de Deus, um valor do coração de Deus, que está presente na vida de todo ser humano, mesmo que a gente não saiba disso, mesmo que a gente não perceba isso, que é justamente essa perspectiva de nós desejarmos uma vida justa. Então, por um lado, nós somos pessoas que não queremos, vamos usar essa expressão assim, não queremos suar a camisa, né, para ver as coisas acontecerem, mas nós ficamos indignados com aquilo que está acontecendo. Veja, a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, a cultura de Jesus, não é assim, ok? Essa realidade não era para ser assim. Jesus nos chama para vivermos no reino de Deus, já, agora, aonde nós estamos inseridos, nesse exato momento da história, ok? O que o Evangelho faz é nos convocar para uma vida ativa. Ele quer cortar essa realidade do descaso, essa realidade da falta de engajamento. Ele nos chama para uma vida de entusiasmo, para uma vida cheia de energia, porque Jesus diz que aquilo que Ele veio nos dar é abundante. Em João capítulo 10, versículo 10, a segunda parte do texto, Jesus diz isso: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Veja, a igreja, aquilo que nós chamamos de igreja, ok? Que não é um prédio, não é um nome, mas é um ajuntamento de pessoas que reconhecem, através de Jesus Cristo, aquilo que Deus fez e está fazendo em favor da nossa história, reconhece nas Escrituras a palavra de Deus e a direção de Deus para a nossa vida. A igreja, ela deveria representar essa realidade que Jesus tem para nós, essa realidade de vida abundante, ok? Essa
outra realidade. No entanto, muitas e muitas vezes, domingo após domingo, nós nos deparamos com um cenário diferente dessa realidade que Jesus deseja para nós. Muitas vezes nós olhamos e nós vemos apenas pessoas ocupando espaços e ocupando lugares em auditórios, como esse nosso, aonde nós nos reunimos uma vez por semana. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, ok? Eu estou dizendo que só isso não é aquilo que Jesus tem para a gente. O que Jesus tem para a gente transcende essa realidade. Eu gostei muito dessa segunda música que nós cantamos. O que Jesus tem para a gente tem a ver com aquilo que Ele fez e tem a ver com aquilo que Ele continua fazendo através de nós. Por isso Jesus procura por pessoas, por discípulos. Discípulos são seguidores, são pessoas que começam a seguir Jesus e aprender a viver a sua vida com Ele. Jesus procura por discípulos radicais. Discípulos radicais, segundo a definição de Jesus, é gente que tem a coragem de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo diariamente para uma vida abundante. Uma vida que vai expressar o céu, a realidade do céu, do reino de Deus, na terra. Então, como é que nós podemos viver assim? Como nós podemos estar engajados nesse tipo de vida que Jesus deseja para nós, que Jesus quer para nós, que Jesus quer para cada pessoa que está vivendo hoje no planeta Terra e que precisa se manifestar através da vida daqueles que o estão seguindo já, para que outros saibam como isso é. Então eu quero olhar com você esse texto de Lucas capítulo 15, dos versos 11 a 32, ok? Aí Jesus ele conta uma história para a gente a respeito de um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo chegou para o pai e disse para ele que queria a herança que lhe cabia, e o pai então divide a herança que ele tem com os 2 filhos, ok? Isso é um ponto importante. O pai não dá a herança apenas para o filho mais novo, ele dá a herança para os 2 filhos, ele dá a herança para o filho mais novo e ele dá a herança para o filho mais velho. Fazia parte do ensino do Antigo Testamento, que o filho mais velho, ele tinha porção dobrada da herança, ok? E Jesus diz que o pai faz isso. Isso não era um procedimento comum na cultura de Jesus. Filho não pedia herança para o pai na cultura de Jesus, ok? Antes da hora. Até hoje, né, entre nós isso é assim, não é? Mesmo que a gente tenha uma herança, a gente não chega para o pai e diz: ei, eu quero a herança que eu tenho, porque isso é uma forma de você dizer que você quer que o seu pai morra. Não é? Pedir a herança antecipadamente é meio como uma forma de você dizer: por que você não morreu ainda? Me dê, eu quero usufruir daquilo que eu tenho direito, mas que está na mão do Senhor. Então o Senhor podia fazer um grande favor: morra. É isso que esse jovem está fazendo. Quando ele chega diante do pai e ele pede a sua herança. E Jesus diz que o pai faz isso, o pai divide a herança dele entre os 2 filhos. E com isso ele nos ensina, com essa parábola, como é que nós podemos ter uma vida engajados com o reino de Deus. Veja, para isso nós vamos precisar de 2 coisas. Primeiro, nós precisamos entender o amor do Pai por nós. Ok? Para que eu e você e qualquer outra pessoa tenha uma vida engajada com a vida do reino, com aquilo que Jesus planejou e programou para nós, a primeira coisa que nós precisamos é entender o amor de Deus, o amor do Pai por nós. Jesus mostra para a gente, através dessa parábola, que este amor é, antes de mais nada, um amor que nos libera. O texto diz assim para a gente, capítulo 15, versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Não muito tempo depois. Veja, o irmão mais novo, ele vem até o pai, ele pede para o pai a herança, e ele não diz para o pai que ele quer ir embora, que ele quer deixar o pai, ok? A princípio, mas ele pede para o pai a herança, e o pai dá a herança para ele, e aí o texto diz assim: não muito tempo depois. Não muito tempo depois do pai ter repartido a herança com os filhos, esse filho mais novo pega a parte que lhe cabe e vai embora. O que ele mostra com isso?
Com isso ele demonstra que ele não apenas estava interessado nas bênçãos que o pai tinha para lhe dar, não apenas no conteúdo da herança que o pai tinha para lhe dar, mas ele demonstra também que ele não queria viver na intimidade do pai. Veja, com essa parte da história, Jesus está mostrando para a gente a postura que a humanidade tomou com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos diz que Deus criou um mundo bom e perfeito, e que Ele criou esse mundo bom e perfeito para a gente, nós seres humanos, Ele nos criou, e Ele nos colocou nessa herança que é dEle, tudo isso lhe pertence, ok? Em Gênesis capítulo 3, nós fizemos a opção de querer ficar com tudo aquilo que pertence a Deus, e que Ele nos deu por herança, mas sem desfrutarmos de intimidade com Ele. Quando nós, seres humanos, comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós estávamos dizendo: ei, nós queremos aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós não queremos intimidade com o Senhor, nós não queremos relacionamento com o Senhor, nós não queremos viver debaixo do seu governo amoroso. O que a gente precisa destacar aqui, quanto a essa questão do amor de Deus, na parábola, é que Ele está disposto a nos deixar ir. Veja, Jesus não diz que quando o filho mais novo reúne tudo que tem para ir embora, o pai protesta. O pai diz para ele: embora não, você me pediu a parte da herança que cabia, mas você não disse para mim que ia embora. Então eu ainda estou vivo, eu dou para você, mas eu tenho o direito de usufruir de tudo isso enquanto eu estou vivo. Você tem que permanecer aqui. É seu desde que você fica aqui. Não, ele não faz isso. O pai o deixa ir. O pai não o obriga a ficar com ele. E isso é uma expressão do coração de Deus para conosco. Deus tem poder para nos obrigar a fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Você sabia disso? Deus tem poder. Deus tem poder para pegar você, pegar a mim, pegar cada ser humano e fazer com que nós escolhamos, venhamos a agir da mesma maneira que Ele deseja que a gente haja. Mas Ele não faz isso. Deus não usa o seu poder para nos escravizar. Por quê? Porque Deus é amor. E se Ele agisse assim, Ele não seria amor. Esse pai ama o filho. Para Ele realmente importava o filho permanecer com Ele. Mas Ele não queria que o filho permanecesse por Ele por obrigação. Ele queria que o filho permanecesse com Ele por escolha. E por isso, quando o filho resolve juntar tudo que tem e ir embora, o pai simplesmente o deixa ir embora. E é exatamente a mesma coisa que Deus faz comigo, com você, com qualquer outro ser humano. Deus quer que nós respondamos ao seu amor livremente. Entenda isso: Deus te ama, Deus me ama. Ele é um pai amoroso. Mas Ele jamais vai obrigar a mim ou a você a acolher o amor dEle. Porque se Ele fizer isso, nós não estamos, na verdade, recebendo o seu amor. Ele nos quer, mas Ele não nos quer por obrigação. Ele quer o nosso amor, mas Ele quer que nós venhamos dar o nosso amor a Ele por prazer de amarmos o Pai, não por medo dEle. Veja, essa é a atitude do irmão mais velho. O irmão mais novo pega tudo que tem e vai embora, e o irmão mais velho fica. Mas o irmão mais velho não fica porque ele tem intimidade com o pai. O irmão mais velho fica porque ele tem medo do pai. Ele tem medo do que poderia acontecer, as consequências que ele não teria condições de arcar, então ele prefere ficar sob a tutela do pai. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Há pessoas que usufruem da bênção de Deus e vão embora, e elas dizem: não, nós queremos receber aquilo que nos é de direito de herança. E nós não estamos nem aí, eu não estou nem aí com Deus. E há um monte de outras pessoas que supostamente se preocupam com Deus, têm vidas religiosas. Talvez alguns de nós aqui sejamos assim. A gente tem a preocupação e a gente vem em encontros, e de domingo estamos aqui, ou então fazemos qualquer outra coisa, ou sei lá, lemos a Bíblia, oramos, mas não porque o nosso coração ama a Deus, mas porque nós temos medo dEle. Se eu não fizer,
Deus vai me castigar. Se eu não fizer, Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Veja, o amor de Deus é um amor que libera. A melhor coisa que existe na sua vida, a melhor coisa com a qual você pode experimentar e usufruir, é você ter um relacionamento de intimidade com Deus. Mas você precisa saber que se você não quer isso, Deus te libera. Você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Como diz um dos meus filhos, cada escolha é uma renúncia. Você vai ter que arcar com isso. O irmão mais novo arcou com isso. Ele foi embora, ele gastou tudo que ele tinha, ficou sem herança, perdeu tudo. Depois teve que lidar com alfarrobas dos porcos. Mas não era o pai que o estava castigando. Ele estava lidando com as consequências da sua escolha. É a mesma coisa que acontece no Éden. Em Gênesis capítulo 3, muitas e muitas vezes nós achamos que lidar com a terra agora que não vai mais corresponder a nós, a mulher ter dores de parto e etc. A gente diz, olha o castigo que Deus nos impôs, como é duro. Não foi Deus que impôs esse castigo a nós. Fomos nós mesmos que impusemos esse castigo a nós. Não é o Pai que está nos castigando. Nós estamos lidando com as consequências das escolhas que nós fizemos. Deus diz na criação, não coma do fruto, se comer vai morrer. Mas Ele nos libera. Uma segunda realidade desse amor que nós precisamos compreender é que esse amor, Ele está sempre nos esperando de volta. É interessante, o texto nos diz que depois que esse filho mais novo vai e ele gasta toda a herança que o pai lhe deu, vem uma fome sobre a terra. Essas coincidências de Deus, né? Agora ele não tem nada, e quando ele não tem nada, ele também deixa de ter amigos. Os amigos não estão mais ao lado dele. Enquanto ele tinha recurso, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele podia pagar a conta, ele tinha amigos. Mas agora a fome vem, ele não tem mais bens materiais, e também não tem mais amigos. Ele não tem ninguém para acolhê-lo. E o texto nos diz que ele vai trabalhar numa fazenda de criação de porcos, o que para judeu era o fim do mundo. Ok? O fim do mundo. Trabalhar com criação de porcos era, assim, o pó, né, do casco do cavalo do bandido cego que pisou no esterco. Okay? Era a pior coisa que existia. E ele estava lá trabalhando com porcos. Aí ele cai em si e fala assim, bom, eu vou voltar para casa, porque o meu pai tem escravos que trabalham para ele, que têm uma vida muito melhor do que essa minha, então eu vou voltar e eu vou me oferecer como escravo do meu pai. E aí o texto nos diz que quando ele está voltando para casa, no verso 20, diz assim, ao seguir, levantou-se e foi para seu pai. Eu quero destacar essa frase. Estando ainda longe, seu pai o viu. Estando ainda longe, seu pai o viu. Como? Como o pai o viu estando ainda longe? É porque, intencionalmente, esse pai permanecia olhando para o horizonte. Jesus quer construir uma imagem na nossa mente, aonde traz essa ideia de que esse pai que deixa o filho ir, que dá essa liberdade, que libera, é também o mesmo pai que com grande expectativa no coração fica esperando esse filho voltar para casa. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sempre imagino a cena talvez daquele pai de manhã se levantando logo cedo, indo para o portão da fazenda e olhando para a estrada, pensando, será que é hoje que o meu filho volta para casa? No final do dia, talvez antes dele se recolher, olhando de novo para o horizonte, dizendo, será que é hoje que o meu filho volta para casa? Veja, apesar de nós estarmos longe de Deus, assim como esse pai, Deus nunca deixa de nos observar. O amor desse pai atrai esse filho de volta. O amor de Deus nos atrai de volta.
O amor de Deus nunca nos abandona, Ele nunca deixa de nos ver. Deus está sempre nos esperando voltar para casa. Para que a gente possa usufruir desse estilo de vida do reino, estarmos engajados com essa vida abundante que Jesus quer que a gente tenha. Nós precisamos compreender essa dimensão do amor de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não importa o que você está fazendo, o que você esteja vivendo, nesse exato momento, Deus está aguardando você voltar para os braços dEle. Deus está aguardando cada um de nós voltar para os braços dEle. Deus está aguardando cada ser humano voltar para os braços dEle, inclusive o Lula. O Pai está esperando você de volta para casa. Você já voltou? O Pai está no portão, olhando para ver se é hoje que você vai retornar. Sabe por quê? Ontem eu estava em Ribeirão Preto, eu fui fazer uma visita e eu estava conversando com a pessoa que estava enferma, e ela começou a falar comigo sobre o amor de Deus, e o amor de Deus isso, o amor de Deus aquilo, e Deus disse para mim, diga para ele que eu não só o amo, mas que eu também sou um Deus bom. Eu quero dizer para você, que isso que Deus mandou eu dizer ontem para aquela pessoa, vale para você, vale para mim, vale para cada ser humano. Deus, Ele não só te ama, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. É a sua bondade que traz você de volta para Ele. É a sua bondade que nos traz de volta para casa. O apóstolo Paulo coloca isso para a gente em Romanos capítulo 2, verso 4, dizendo assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Preste atenção nisso. Ou você despreza as riquezas da sua bondade, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Quando nós voltamos para casa, porque nós sabemos que nela há um Deus bom. Aquele filho disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai é bom. Ele trata os seus empregados, os seus escravos com bondade. Mas há uma outra característica aqui. Esse amor, ele não é apenas um amor que libera, um amor que espera, mas ele também é um amor que acolhe, que nos traz, que quando nós voltamos, quando nos traz de volta, nos abraça. Ele é um amor extravagante. Nós vemos esse amor do Pai expresso na parábola de Jesus, na história de Jesus, pelos dois filhos. Geralmente nós damos bastante ênfase nessa parábola para o filho, chamado filho pródigo, né? Mas o amor do Pai, a atitude do Pai, as ações amorosas do Pai, na parábola são expressas aos dois filhos. Veja como ele expressa isso para o filho mais novo. O texto nos diz que ele vê o filho de longe, verso 20. E aí, cheio de compaixão, ele correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E aí, então, ele manda dar uma festa para o filho. O filho não apenas é recebido de volta, mas ele é recebido de volta de uma forma extravagante. O pai não dá apenas uma festa, ele manda matar o novilho gordo. O novilho gordo era aquele novilho que desde novinho ficava sendo engordado para ser morto e ter uma churrascada numa data especial. Não era qualquer cabrito, ok?
Um novilho, um cabrito preparado, guardado, especialmente para isso. Sabe? Talvez na nossa cultura seria como aquele vinho, né? Que você deixa guardado lá, assim, fala, esse aqui eu vou tomar numa ocasião especial. Eu tive, algumas semanas atrás, o Elon, alguns aqui conhecem o Elon, ele esteve visitando aqui o Brasil, é membro da nossa comunidade, em missão lá no Equador, não é? Trabalhando lá com a Cheryl Williams no Equador, e aí ele veio e esteve com a gente em Jundiaí, e toda vez que ele vem, ele me traz de presente um vinho. E aí ele diz assim, ele estava com 2, ele diz assim, eu vou te dar esse aqui, porque esse aqui, eu vou tomar essa semana com meu sobrinho que está completando 10 anos de idade. Eu comprei 2. Eu tomei um com o pai dele quando ele nasceu. E disse para ele, eu vou guardar esse outro aqui para que a gente celebre junto quando ele fizer 10 anos de idade. E ele estava fazendo 10 anos de idade naquela semana que ele esteve aqui. E aí ele estava celebrando. Sabe, é alguma coisa assim que está acontecendo aqui. O pai dá aquela festa e mandar matar o novilho cevado, ele está comunicando que o filho não apenas é bem-vindo de volta, mas ele é acolhido. Né? Não só é recebido de volta, melhor dizendo, mas ele é bem-vindo de volta, ele é acolhido de volta. Ele volta a fazer realmente parte da família. Mas Jesus mostra que o pai faz isso também com o filho mais velho. Veja, o filho mais velho fica sabendo da festa que está acontecendo, e quando ele fica sabendo que a festa era em função do irmão mais novo que tinha voltado, e que não era apenas uma festa qualquer, era a festa comendo novilhos gordo, novilho cevado, ele fica doido da vida, e ele diz, eu não vou entrar nessa festa, não vou entrar. E aí Jesus diz que o pai vai ao encontro, veja, o pai, assim como o pai foi ao encontro do irmão mais novo que estava voltando, ele vai ao encontro do irmão mais velho, que não quer entrar na festa. E aí ele mostra o acolhimento para aquele irmão mais velho, também chamando esse irmão mais velho de filho, mostrando para ele que o irmão mais novo era seu irmão, tentando convencê-lo que ele devia se alegrar pelo motivo da festa, e não só se alegrar, mas ele deveria vir participar dela. O que Jesus está fazendo aqui é demonstrar essa postura de Deus, essa ação de Deus para conosco, para com a humanidade. Sabe, quando um ser humano, quando uma pessoa cai em si, e ela resolve voltar para Deus, ela resolve voltar para ter esse relacionamento com Deus como seu pai, como o pai que o ama, Jesus diz que isso desencadeia uma festa no céu. Deus, ele não olha simplesmente para a gente dizendo assim, muito bem, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Né? Se você ficasse longe de mim, você ia depois ter que arcar com o inferno na sua vida, então fez muito bem em ter voltado. Você já parou para pensar nisso? Não, Deus poderia simplesmente olhar para cada um de nós que voltamos e dizer, ok, vocês estão fazendo o que devia fazer, ainda bem que vocês botaram juízo nessa cabeça de vocês. Não é? Mas não é isso. Jesus conta outras 2 parábolas antes de contar essa parábola. E as 2 parábolas anteriores que ele conta, ele também mostra que tem festa. Nessa parábola tem uma festa porque o filho mais novo volta para casa. Na primeira parábola tem uma festa porque tem uma ovelha perdida e o pastor encontra aquela ovelha. Na segunda parábola tem uma festa porque a mulher estava juntando lá as suas economias para ir trocar a geladeira nas Casas Bahia de Israel, e aí ela perde uma parte do dinheiro, mas depois ela consegue encontrar a parte que perdida, e aí ela chama as amigas e ela dá uma festa. Faz um chazinho, vamos fazer um chazinho aqui de mulheres, e comemora porque encontrou de novo a sua moeda perdida. E Jesus diz que de semelhante modo a festa, celebração, alegria, dança diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Eu acho isso tremendo. Deus fica feliz. Ele não só nos recebe de volta, mas Ele nos recebe de volta com alegria. Ele nos acolhe. Jesus demonstra isso com a mulher samaritana. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus procura isso com a mulher que vem ungir seus pés em Betânia.
dizendo: não a incomodeis, deixa ela fazer aquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque Jesus é a expressão desse Deus que está sempre disposto a nos acolher, e a maior demonstração desse acolhimento feito por Deus em Jesus, por mim e por você, foi através da sua morte em uma cruz. Quando Jesus, sendo um homem justo, morre naquela cruz, por mim e por você, Ele está demonstrando a maior expressão de acolhimento de Deus pela humanidade. Deus ama tanto a humanidade que Ele dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero destacar ainda um quarto elemento, uma quarta característica que nós precisamos entender a respeito desse amor de Deus, que é um amor que nos reconcilia. Um amor que nos reconcilia. Não apenas com Ele, mas também uns com os outros. Quando o filho mais velho não quer entrar na festa, o pai sai ao seu encontro. E o motivo do pai sair ao seu encontro não é apenas na perspectiva de restaurar a relação do irmão mais velho com ele, mas é de restaurar a relação do irmão mais velho com o irmão mais novo. É de reconciliar esses irmãos. O irmão mais velho está enciumado, porque ele ficou na casa do pai, ele serviu na casa do pai, ele fez tantas coisas na casa do pai, e segundo a versão dele, o pai nunca lhe deu um cabrito para comemorar com seus amigos. Agora para um pouco e pensa, ele já não tinha dividido a herança entre os dois? Os cabritos não eram dele? Por que ele tinha que esperar o pai dar alguma coisa para ele? Por que ele não ia lá e pegava o cabrito e comemorava com os amigos? É porque, como ele mesmo mostra na parábola, apesar de ele ter ficado na casa do pai, ele não se sentia como filho. Ele se sentia como um escravo. Ele diz isso para o pai. Verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Aí vem esse teu filho, que gastou, veja o julgamento dele, que gastou tudo que ele tinha com prostitutas. O texto não diz para a gente que ele gastou com prostitutas. Quando Jesus conta a história, ele não diz que o irmão mais novo gastou o que ele tinha com prostitutas. Ele diz que ele gastou vivendo irresponsavelmente. Mas o irmão mais velho diz, ele gastou tudo que ele tinha com prostitutas. Porque essa é a postura da gente na maioria das vezes, em relação a outras pessoas. Por falta dessa nossa reconciliação, nós as julgamos. Nós julgamos uns aos outros. Nós avaliamos as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Porque muitas e muitas vezes nós não conseguimos lidar com a dimensão do amor de Deus. Muitas vezes nós agimos como o irmão mais velho com os outros. Mas eu quero dizer algo mais importante ainda. Muitas vezes nós agimos como o irmão mais velho para conosco mesmo. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, para as nossas falhas, para as nossas limitações, para os nossos erros, e aí a gente diz, não merecemos. Porque é isso que esse irmão mais velho está dizendo, o meu irmão mais novo não merece. E muitas vezes nós temos essa postura de irmão mais velho conosco mesmo. Sabe o que faz com que muitos de nós não usufruam da vida do reino, da vida abundante de Jesus, que Jesus tem para você, para mim? É que muitas vezes a gente está tendo uma atitude de irmão mais velho conosco mesmo. A gente olha para nós e a gente diz, eu não mereço isso. Eu não mereço a festa. Eu não mereço os dons, eu não mereço ser abençoado. Eu não mereço ser
ter intimidade com Deus, eu não mereço ser usado por Ele, eu não mereço. Olha o que eu penso, olha o que eu falo, olha o que eu fiz. Eu quero fazer um contraste agora aqui com você. Há um outro tipo de irmão mais velho na Bíblia. Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus, como o irmão mais velho, não apenas não ficou fora da festa, ele fez mais. Como o irmão mais velho, ele saiu de casa e foi à procura dos irmãos mais novos dele, para trazer de volta para casa, para trazer de volta para a festa do Pai. Essa é a postura que eu e você precisamos ter. Jesus, como o nosso irmão mais velho, continua buscando irmãos mais novos, até que a casa esteja cheia. E nós somos convocados por Jesus a nos juntarmos a Ele nessa busca. Na busca por pessoas que ainda estão fora da festa do Pai. Da festa que o Pai quer dar para os seus filhos e filhas. Para que você usufrua da vida do reino. Para que você seja um discípulo engajado com a vida que Jesus quer para você. Você precisa entender que Deus quer dar uma festa para você. Ele quer você de volta. Ele está feliz com você. Ele está dizendo, eu te criei e eu dei o melhor para você. E se você quer voltar para mim, eu quero acolhê-lo. Porque você vale a pena. Para que você e eu estejamos engajados então com a vida do reino, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma família. Esse seu irmão. O irmão mais velho diz para o pai, esse teu filho. Mas o pai diz para o irmão mais velho, este teu irmão. É uma família. Se você chamar Deus de pai, pode olhar para quem está sentado aí à sua direita e esquerda, porque você vai ter que chamá-lo de irmão. Você vai ter que chamá-la de irmã. Goste você disso ou não. Porque se você disser para Deus, Deus, olha, essa tua filha, Ilse, Ele vai dizer assim, Ricardo, essa tua irmã, Ilse. Se você disser para Deus assim, Deus, esse teu irmão, esse teu filho, Ricardo, olha, eu não aguento mais. Ele vai dizer para você, esse teu irmão, Ricardo. Há uma família. A igreja é a família de Jesus. A igreja é o povo de Deus. Se nós somos filhos e filhas, então nós somos irmãos e irmãs. Esse é o nosso novo status. Veja, e é isso que somos. Efésios 2,19 diz, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, para usufruirmos dessa realidade da vida do reino, para estarmos engajados com essa vida do reino, nós precisamos entender o amor do Pai. Você precisa entender que esse amor é um amor extravagante, não cabe não cabe em mim, não cabe em você, não cabe em Deus, ok? Não cabe nele, e ele deixa então extravasar com alegria e festa. Mas nós também precisamos aceitar a graça do Pai. Por quê? Porque diante de tamanho amor, não tenha dúvida, você e eu vamos ser tentados a achar que não somos merecedores deste amor. Que nós precisamos melhorar. Que nós precisamos fazer por merecer. E você quer saber qual é a verdade? Nós não somos merecedores mesmo. Tudo que nós precisamos é reconhecer a necessidade de voltar.
não se merecemos voltar, mas que precisamos voltar. Quando o irmão mais novo toma a decisão de voltar, veja que na cabeça dele, ele achava que de alguma maneira ele deveria demonstrar para o pai que ele ia ser merecedor de voltar. Ele mereceria ser recebido de volta. E o argumento dele para com o pai, na cabeça dele, é o seguinte: eu vou voltar e meu pai vai me receber de volta, porque eu vou dizer para ele: não sou mais digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um escravo. Então, quando o irmão mais novo resolve voltar para casa, não é que ele está convencido de que ele merece ser recebido pelo pai. O que ele está convencido é que ele precisa voltar. E na cabeça dele, para ele poder ser recebido, ele precisa demonstrar para o pai merecimento. E o merecimento dele vai ser expresso através do seu trabalho ao pai como um escravo. Mas o que acontece? O pai o recebe, não como um escravo, mas como um filho. Então, para estarmos engajados com a vida do reino, nós precisamos simplesmente aceitar a graça que o pai nos oferece. Veja, o filho mais novo volta com esse discurso: me recebe como um escravo. Eu vou te servir, eu vou mostrar para o Senhor que eu mereço ficar de novo na sua casa. E aí quando ele chega, o pai vai a ele e fala: esse meu filho, o abraça, expressa o seu amor. Agora imagine a cena. Se isso fosse feito e o filho mais novo dissesse assim: não, pai, me solta, porque eu não mereço ser abraçado pelo Senhor. O Senhor tem que me receber de volta como um escravo. Eu vim para trabalhar para o Senhor como um escravo. Mas não é o que o filho mais novo faz. Por quê? Porque Jesus quer nos mostrar aí que para estarmos engajados com a vida do reino, nós precisamos simplesmente aceitar a graça que o Pai nos oferece. Essa graça é uma graça que vem ao nosso encontro. Ela que nos encontra. O texto que diz que o pai avista o filho de longe e o vê cheio de compaixão, também mostra para a gente que o pai sai correndo ao encontro do filho e ele interrompe o seu discurso. Preste atenção, o filho tem um discurso elaborado. Verso 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. No grego, literalmente, como um dos seus escravos. A seguir se levantou e foi. Quando ele avistou, estando ainda longe, o pai o avistou, cheio de compaixão, correu atrás dele. Verso 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o verso 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, coloque nele. Ele interrompe o discurso do filho. Ele não deixa o filho chegar a expressar essa ideia: recebe-me como um dos teus escravos. Não sou digno de ser chamado seu filho, não é mesmo. Mas o pai tem graça para estender. É interessante que as outras duas histórias nos mostram a perspectiva da busca por parte de Deus. O pastor deixa as 99 ovelhas e vai ao encontro da ovelha que se perdeu. A mulher deixa as dracmas que ela tinha e varre a casa, revira a casa para encontrar a dracma perdida. Mas nessa terceira parábola, a do pai e dos dois filhos, Jesus nos mostra uma perspectiva diferente. Não a perspectiva de um Deus que sai ao nosso encontro, mas a perspectiva de um Deus que tem a expectativa pelo nosso retorno. Sua graça é cheia de expectativa para nos acolher. Essa graça tem vindo ao nosso encontro desde a decisão de Adão e Eva de se rebelarem contra o governo amoroso do Pai. Sua graça sempre vem, ela sempre nos persegue, ela sempre nos busca, ela sempre nos abraça,
Gênesis 3:9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está? Onde estás? Deus pergunta isso hoje para você, meu querido e minha querida. Onde é que você está? Onde você está na sua história, no seu caminho? Onde você está? Onde você está em relação a Deus, a sua graça? Essa graça, ela é também uma graça que nos reconduz. Ela não apenas é uma graça que nos libera, mas ela também é uma graça que nos reconduz. Desculpa, não é uma graça que nos acolhe, mas ela também é uma graça que nos reconduz. O que o pai faz com o filho? Ele reconduz o filho à sua posição de filho. O texto nos diz que ele dá ao filho o anel da família, ele coloca no filho vestes limpas, ele calça o filho com sandálias. É isso que Deus faz com ele. Por quê? Porque esse filho que volta, ele tem medo. Ele não está se vendo como filho, ele volta se vendo como escravo. É a mesma atitude que a gente vê presente em Adão e Eva. Quando Deus vem ao seu encontro no jardim, diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Preste atenção nisso. O ser humano se escondeu da presença do Senhor Deus, porque teve medo. Nós nos escondemos da presença de Deus quando nós temos medo dele. Mas através da sua morte e ressurreição, Jesus nos conduz de volta à posição de filhos e filhas de Deus. O que significa que nós não precisamos mais ter medo dele. Sabe qual é o maior desejo de Deus? É que nós vivamos na sua presença. Não escondidos da sua presença, mas na sua presença. Ele quer que nós carreguemos a sua presença em nós. E por isso ele veio através do Espírito Santo para poder habitar em nós, para que aonde nós estivermos, ele esteja conosco naquele lugar. Veja como o apóstolo Paulo coloca isso para a gente em Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos e filhas, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, meu querido, minha querida. Se você está aqui, se você está me ouvindo, e você entendeu o Evangelho, entendeu que o Evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus, que viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou, e que Ele compartilha com você da vida dele, e você crê nisso, o Espírito de Jesus está habitando dentro de você, e o Espírito de Jesus testifica com o seu Espírito que você tem uma nova posição diante de Deus. Você é seu filho, você é sua filha, e você não precisa mais ter medo de Deus, porque Ele é um Pai amoroso. Então, se você está aqui essa manhã, e você está com o seu coração temeroso, você está com medo, eu quero dizer que hoje, esse espírito de medo precisa cair do seu coração. Essas cadeias precisam se libertar de você. Você não deve ter medo de Deus, porque você é seu filho e sua filha. Porque Ele amorosamente te recebeu de volta, te acolheu de volta. Porque Ele anseia por você. Porque a graça dEle está liberada para você. A graça dEle te reconduz a essa posição de filho e filha.
Mas em último lugar, sobre a graça, ela não apenas nos acolhe e libera, mas ela também nos reconduz, mas ela também nos valida. A graça de Deus nos valida. O irmão mais novo, que foi recebido pelo pai de volta, ele precisava entender que a sua posição de filho realmente estava validada. Como é que ele poderia entender isso? Ele precisava receber de volta os símbolos da família, que conferiam a ele identidade. Então veja o que o pai diz: coloquem nele roupas limpas. As roupas que ele recebe são roupas, uma túnica longa. Geralmente os escravos usavam túnicas curtas e os filhos usavam roupas longas, que conferia dignidade. A ideia de roupa, devolver a roupa, ele está maltrapilho, significa devolver a ele a sua dignidade. Quando o Evangelho te alcança, quando você se rende à graça de Deus, quando Deus te restaura a posição de filho e filha, Ele faz com que você experimente de novo a dignidade que Ele criou o ser humano. Dignidade. Você é alguém digno diante de Deus. Ele recebe de volta o anel da família. O anel era um símbolo de autoridade. O filho que tinha o anel da família no dedo representava a autoridade da família. Então, quando ele recebe o anel de volta, ele está recebendo a autoridade de filho de volta. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu as dou a vocês. Mas ele também é reconduzido à sua posição, à sua identidade de filho, porque o pai diz que é para calçar sandálias nos seus pés. E isso tem a ver com a sua filiação. Escravos andavam descalços, filhos andavam calçados. Veja, por que o pai faz isso com esse irmão mais novo? Porque ele tinha perdido as suas referências. Então eu quero dizer para você que se você está aqui, você está me ouvindo, se o Evangelho for acolhido por você, e se você estava andando fora da casa do Pai, distante da casa do Pai, Deus está restaurando você, a posição de filho e filha dele. E para validar a sua identidade, Ele está restaurando essas realidades, a sua dignidade. Você não é um pecador, você é um santo, santa. Você não é alguém que só faz besteira, só faz coisa errada. Você é alguém que foi criado para expressar a beleza do Pai, dignidade, autoridade. Sabe, você precisa parar com essa história de achar que você é um zero à esquerda, que você não presta para nada, que você não consegue nada. Isso é uma mentira do diabo. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho e nós somos restaurados nessa posição de filhos e filhas, nós temos que entender que Jesus deu a nós toda a autoridade que Ele tem nos céus e na terra. Aí Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão portanto. Ou seja, nós estamos debaixo dessa autoridade de Jesus. E nós somos filhos, nunca mais escravos. Veja o que Paulo diz: o Espírito de Deus que atesta com o nosso espírito, Abba, Pai, somos filhos, não mais escravos, nunca mais escravos. Agora, ao contrário do irmão mais novo, o irmão mais velho tinha todas essas coisas. Ele tinha um anel no dedo dele, ele tinha uma túnica longa, e ele tinha sandálias nos pés.
Mas nem só por isso, ele experimentava essas realidades na vida dele. Ele precisava então apenas saber que tudo isso que ele já tinha não eram enfeites. Essas realidades conferiam a ele o direito de ser herdeiro de tudo que o pai tinha. Por isso, quando o pai vai ao encontro dele do lado de fora, e ele diz: olha, há tanto tempo eu tenho servido o Senhor como um escravo, eu trabalho o Senhor como um escravo, a teu serviço, nunca desobedeci às suas ordens, nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. No verso 31, o pai vai dizer para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Na versão da Bíblia atualizada ele diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é teu, tudo que é meu é teu. Veja, diferentemente do irmão mais novo, o irmão mais velho não precisava receber nada, ele já tinha tudo. Ele já tinha veste, ele já tinha um anel, ele já estava calçado, mas apesar de tudo isso, ele se sentia como um escravo, ele não se sentia como filho. Tudo o que ele precisava então era saber que aquelas coisas realmente lhe conferiam o direito de ser herdeiro de tudo que o pai tinha. Com qual dos dois você se identifica? Você é alguém que precisa saber que Deus está devolvendo a você identidade? Ou você é alguém que precisa reconhecer que se você é filho e filha, então tudo que o pai tem é teu? Você participa da vida do pai. Quando Jesus nos resgata, quando Ele nos traz de volta para a casa do Pai, Ele nos traz de volta para toda a herança espiritual que Deus tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Aquele texto que o apóstolo Paulo nos diz que nós somos filhos, ele conclui dizendo assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, meus amados e amadas, nós precisamos entender que se nós estivermos engajados com a vida do reino, todas as realidades do reino que estão em Jesus Cristo estão acessíveis a cada um de nós, todas elas. Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no verbo, que nos abençoou, passado, aonde? Na eternidade, nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, todo o favor de Deus, todo o peso da sua glória, toda a sua majestade, toda a sua autoridade, todo o seu poder, todo o seu amor, todas as realidades do seu reino estão estendidas a nós como herança dos santos, porque somos filhos e filhas de um Pai que nos ama e que nos acolhe com a sua graça. E isso é mais do que suficiente para qualquer coisa que precisemos na nossa vida. O apóstolo Pedro diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não algumas coisas, tudo. Tudo. Eu quero orar por você, mas eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é: você vai entrar na festa do Pai?
Você vai entrar na dinâmica da vida do reino de Deus. Você vai se tornar um discípulo radical de Jesus, que vive para a glória de Deus, para fazer as coisas acontecerem, para fazer a vontade do Pai se manifestar na terra como ela é no céu. Vai vir para essa família que toma o nome de Deus acima de todo nome? Ou vai continuar como um espectador da família Simpson? Você vai continuar olhando a festa de fora, reclamando da vida, comendo alfarrobas de porcos? Eu quero convidar você para experimentar o espírito de adoção. O espírito que traz a presença do Pai e nos dá a liberdade de vivermos na sua presença, de não mais nos escondermos dela, de sairmos de trás dos nossos esconderijos. Hoje, agora, aqui, Ele diz: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Do que você está precisando? Qual herança você precisa usufruir nesse momento em sua vida? Se há no céu, nós podemos orar para que se manifeste na terra. Você precisa de autoridade? Você precisa de perdão? Você precisa de sabedoria? Você precisa de misericórdia, de amor, de bondade? Você precisa de longanimidade? Você precisa de fé? Você precisa de coragem? Do que você precisa? Você é filho e filha. Se não é, pode ser. Basta entrar na festa. Basta dizer: chega de ficar do lado de fora. Vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé, que você colocasse diante de Deus o que você precisa agora. O que você precisa agora? Você precisa de saúde. Sem saúde nós não podemos servir a Deus, né? Você precisa de saúde. Você precisa de cura física, emocional. Você precisa de libertação de algum medo, algum vício. Você precisa de vitória em relação a alguma área com a qual você continua lutando. Deus tem para nos dar a sua presença. A sua presença, sua autoridade, seu poder. Ele quer colocar no meu dedo, no seu dedo, o anel da família. Esse símbolo que diz: vocês têm a autoridade do meu reino. Vem, Santo Espírito. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor. Precisamos de Ti. Agora, Senhor, libera realidades da herança que o Senhor tem para nós desde antes da fundação do mundo, de acordo com a necessidade de cada um aqui. Pai, eu peço acima de tudo que o Senhor, essa manhã, restaure a identidade na vida de pessoas aqui. Pessoas que às vezes estão se sentindo como o irmão mais velho, que sabem que tem as coisas, mas não conseguem se ver como filhos e filhas.
Talvez alguns se sentindo como o irmão mais novo, que precisam receber agora, Senhor, a confirmação de que eles são dignos diante do Senhor, vestes limpas, brancas, que eles têm autoridade dada pelo Senhor, que quando o Senhor olha para eles, o Senhor não os vê como escravos, o Senhor os vê como filhos que o Senhor ama, filhos e filhas que o Senhor ama, e que o Senhor deseja experimentar do amor deles por Ti. Faz assim para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.